Isaías 49, 13 ao 16. Exultai ao céu, e alegra-te tu, terra, e vós, monte, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Que coisa bonita. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. O 15. Pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eita, que coisa bonita. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Supremo Deus, obrigado, Senhor, por este momento em que estamos em tua presença. Nós entregamos a ti todo o nosso espírito, toda a nossa reverência. Queremos compreender, Senhor, as lições que tu tem nos dado a cada dia, na labuta deste dia tão maravilhoso. Enfrentamos talvez algumas adversidades, mas nada disso nos tirou de nossa rotina maravilhosa. Estamos aqui, Senhor. O nosso intuito é te adorar. O nosso desejo é ampliar a nossa fronteira de conhecimento e de adoração à tua pessoa. Meu Pai Celestial, nós te queremos. Nós te amamos. Jamais, Senhor, em tempo algum, nós nos rebelaremos, renegaremos de estar perto de ti, de usufruir da tua sabedoria, da tua unção. Por isso, Senhor, eis-nos com o coração aberto. Nosso coração, Senhor, está totalmente quebrantado em tua presença. Desejoso de ti, Senhor, está convertido. O teu espírito converteu o nosso coração. Portanto, meu Deus, realiza entre nós, continua realizando entre nós a tua vontade. Pois eu te peço, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Muito bom. Se eu fosse ler a partir do primeiro versículo, ia deixar com mais clareza que tudo aqui
se refere a Jesus Cristo, o servo do Senhor é a luz do gentio. Nós pegamos o versículo 13 e nós vamos ler assim: exultai, ó céu, e alegra-te tu, terra, e vós, monte, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Aqui está muito evidente a vinda do Senhor, a missão de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ele veio fazer neste mundo. Agora, no versículo 16, nós iremos encontrar até uma espécie de contradição. Como que uma pessoa inquieta, uma pessoa desgostosa, como uma pessoa que não percebeu. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. É possível um negócio desse? Isso foi uma visão, uma revelação que foi entregue a Isaías. E Isaías está revelando para nós. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Deus, ele jamais, ele se esquece de nenhum morador da terra. Viu, Nana? Deus não se esquece de você, de Valquíria, de Ive, de Marcelo, Márcia, Elane, de ninguém. Eduardo, os filhos de Eduardo. Deus não está esquecido, não. De maneira nenhuma. Deus está lembrado. Primeiro ponto. Porque ele é o Criador. Está vendo? Deus está lembrado porque ele é o Criador. E nós somos sua suprema obra-prima. Não existe criatura mais perfeita do que nós. Deus jamais ia esquecer da coroa da sua criação. Se eu não podia dizer assim, não. Se eu, de maneira nenhuma, podia dizer assim. Nós provamos agora que, por direito de criação, Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós também pelos seus atributos. Eu vou falar pouco nessa noite. O seu primeiro atributo, que ele é mais falado. Eu não sei falar difícil, só sei falar fácil. É a onipresença. O homem ele pode andar por qualquer lugar que ele andar. Deus está sempre presente na vida dele. Deus está sempre contemplando. O Salmo, para que é 101, verso 6, diz: os meus olhos contemplam o fiel da terra. E aquele que anda em caminho reto, este me servirá. O Salmo 119,
ele fala muito da presença do Senhor, da onipresença do Senhor. O homem, de maneira nenhuma, ele pode estar desamparado, porque Deus está presente na nossa vida. Não adianta nós nos desesperarmos. Os problemas podem ser muito fortes, a dificuldade pode ser muito grande, mas Deus está vendo todas as coisas, até mesmo o meu desespero. Eu digo para a Sônia, ela não está aqui não, mas Deus está vendo a landra dela. Deus está vendo a ansiedade que ela tem, o desejo que ela tem de ficar boa daquela landra. Deus, de maneira nenhuma, se esqueceu dela. Assim também como não se esquece de nós. Isso é a sua onipresença. Além dele não se esquecer, ele está presente, rapaz. E através do outro atributo, que é a onisciência, que eu já falei também, ele está presente. Se ele está presente na minha vida, na sua vida, na nossa vida, nós vamos aproveitar para registrar o nosso clamor, as nossas queixas, até o nosso desabafo, ou mesmo o tamanho da nossa falha. Eu não sou falho? Oxente, quem disse isso? Eu tenho falha. Eu sou humano. Eu sou mortal. Deus sabe da minha capacidade e da minha incapacidade de superar. Porque Ele é o nosso Criador. Ele está presente também em nossa vida com a sua onipotência. Só Ele é que tem poder para remover qualquer que seja a dificuldade. Ele é imutável. A sua imutabilidade é que é muito importante. Porque ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Eu mudo. Nós podemos mudar. Nós podemos se corromper. Mas Deus não. Está vendo? Deus não. Deus, ele não muda. Deus, ele não se corrompe. O homem pode se corromper. Davi se corrompeu. Salomão. Todos os profetas se corromperam. Por quê? Porque pecaram e Deus é impossível que ele peca. Já que ele não pode pecar, o pecado é contra a sua natureza, ele não muda. Aí ele está atento para nos ajudar. Ó. No Velho Testamento. Durante toda a peregrinação do povo de Israel, Deus estava presente ali. Deus fazia questão
de estar no meio do seu povo, para que o seu povo se sentisse mais seguro. Depois houve aquele tabernáculo, que Ives já falou aí com propriedade, a respeito do tabernáculo. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus habitava ali, no lugar santíssimo. Deus queria uma marca mais forte no coração do povo. Aí mandou que edificasse o tabernáculo, conforme tudo, as medidas, tudo, e já falou nisso. E a sua presença habitou ali no tabernáculo. Mas isso não quer dizer que a presença de Deus está restrita ao tabernáculo. Salomão Machado falou, rapaz, eu vou fazer uma casa para o Senhor. É verdade, quando decidiram fazer o templo. Mas ele é tão grande que nem os céus dos céus podem lhe conter. Está vendo? Então, está provado que a presença de Deus não é restrita ali naquele tabernáculo, só no tabernáculo. Depois, tentaram fazer um templo. Davi ficou agoniado quando Israel perdeu a arca do Senhor. Aí fizeram um templo, cobraram imposto caro, e o templo foi edificado, construído, e ali estava a presença do Senhor. O povo, ele estava impregnado na mente do povo que Deus estava ali. Era para não se esquecer de Deus. Salomão morreu. O filho dele começou a assumir o trono. Israel dividiu-se. Casa do Norte, Reino do Norte e Reino do Sul. Nabucodonosor veio e derrubou tudo. O comandante, o capitão de Nabucodonosor, derrubou tudo, rapaz. Aí tem algo interessante, viu? Ele resgatou até os utensílios que estavam no templo. Mas Deus não esquece do seu povo. Mais tarde, os medo-persas dominaram a Babilônia. Então, o povo de Israel já ficou sob outra dominação. E os persas no comando, com o rei Ciro, o rei Ciro soube que tinha acontecido uma profecia 200 anos antes, aí libertou o povo. E Zorobabel construiu o segundo templo. Foi para construir o segundo templo. Houve uma pausa, ele desistiu, depois, novamente, começou a reconstrução do segundo templo. O segundo templo foi inaugurado, mas nessa época, vê bem aí, nessa época do exílio babilônico, a arca do Senhor sumiu. A presença do Senhor não estava mais de forma nítida no tempo, porque a arca tinha sido perdida. E outra coisa, Zorobabel, ele construiu o templo com medidas inferior ao templo de Salomão, que era muito majestoso. Está escrito em Esdras 8:10,
que quando Esdras botou o povo na praça, que fez aquela leitura lá, fazia pouco tempo que o templo tinha sido inaugurado, e Esdras fez aquela leitura, o povo choraram, vê bem, não, tem logo assim, lamentaram e choraram. Duas coisas, duas frases, duas palavras interessantes. Lamentaram e choraram. Lamentaram por quê? Porque aquele segundo templo não tinha as medidas do primeiro. Aquele segundo templo não tinha mais a arca do Senhor. Aí o que Esdras disse? Esdras disse, comei as gorduras, alegrai-vos, comei a gordura e dai porções a quem não tem nada preparado. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está vendo? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esdras percebeu que o povo estava triste e mandou que o povo se alegrasse, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, Marcelo, quando tu estiver doente, fica alegre, viu? Não é para ficar triste não, viu, Eduardo? Quando estiver doente, dá glória a Deus. Deus está vendo, rapaz. A força dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra com a nossa força na fraqueza. Viu o que ele diz para Paulo? Paulo, quando tu estás fraco, é que está forte. Só a minha graça te basta. E depois tem outro versículo bem interessante. Parece que está em Ageu 2:9. Ou é 8 e é 9, que diz assim, a glória dessa casa, da segunda casa, vai ser maior do que a da primeira. E agora, como é que eu vou entender isso? O primeiro templo, lá estava a arca. Lá estava o manjar, a vara de Arão e a lei. E a glória do Senhor. A Bíblia fala que quando foi inaugurado, não dava para ninguém entrar nem sair, vai. Nesse segundo templo, não, a glória de Deus não desceu. E Ageu falou assim. Rapaz, é interessante isso. Dá para pensar o seguinte. Aonde é que nós vamos ver a glória de Deus? Se a arca não está mais ali. A glória de Deus, ela vai ser maior quando Jesus Cristo vier. Eu já ouvi também dizer isso. Veja bem, esse templo ele não ficou sendo bem frequentado, certamente, porque houve vários conflitos no tempo de Zorobabel. Certamente, teve algumas partes derrubadas, que ele durou uma base de 500 anos. Levou todo o período interbíblico. 20 anos antes, parece que é isso, 20 anos antes que Jesus nascesse, Herodes começou a reconstrução. Não foi a construir, porque ele estava construído. Ele começou a reconstrução, porque certamente foi danificado, foi derrubado alguma parte. Aí, então, é isso que eu vi aí na tela, porque Jesus Cristo pisou. Mais tarde, esse templo veio, que Herodes construiu, veio a ser destruído. Mas, em compensação, eu via aí
E falou outro dia que o véu do templo foi rasgado. O que isso significa? Acesso, rapaz. Acesso direto a Deus. Nós podemos entrar, nós podemos clamar, nós podemos pedir socorro, nós podemos falar diretamente com Deus. Agora, lá no deserto, Deus estava no meio do povo. Agora ele está dentro de nós. O apóstolo Paulo disse que nós somos templo do Espírito Santo. 3, 16 e 17. Nós somos templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios. E quem destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá. Como se interpreta esse versículo? Será que é uma pessoa que se suicida? Não. Esse quem é outra pessoa. Se outra pessoa vier me falar tanta heresia que eu acreditar e me desviar, essa pessoa vai pagar, porque destruiu o templo do Senhor. Porque ele destruiu o templo do Senhor. É o 16, né? O verso 16 para terminar. Ó. Vou terminar cedo, né? Eis que na palma da mão. Olha lá o que é que Deus diz aqui. Ó. Eis que na palma da mão das minhas mãos, no plural, te tenho gravado. O meu nome, a minha vida, a nossa vida, está gravada na mão de Deus. Eu não sei como está gravado todo mundo, mas Deus não se esquece de maneira nenhuma. Ele é onipotente para fazer isso. O nosso nome está gravado nas mãos dele. Olha aqui, ó. Os teus muros estão continuamente perante mim. Muro fala de fortaleza. Muro fala de segurança. E os meus muros estão continuamente na presença do Senhor. Eu tenho que cuidar. Tenho que ser zeloso por ele. Amém. Querido